Bacana. Vamos em frente, então? Vamos em frente. Mário, é contigo. Bom, sejam todos bem-vindos de novo ao webinar do PNBE, Pensamento nas Bases Empresariais. Eu sou Mário Ernesto Humber e estou, no momento, como coordenador-geral do PNBE. Agradeço a participação de cada um de vocês e espero vê-los nos próximos eventos e, se possível, tê-los como participante do PNBE. Agradeço particularmente a Priscila e ao Mozart pela sua disponibilidade de trazer ao PNBE sua experiência no esforço de melhorar a educação no Brasil. Também registro com satisfação e agradecimento a presença do reitor Edson Simoni e do vice-reitor Vanderlei Carneiro, da FECAP, entidade que tem sido nossa parceira em grandes eventos. Eu queria fazer uma rápida apresentação do PNBE para quem não o conhece. O PNBE foi criado por empresários no final da década de 80 e se consolidou na década de 90, com o objetivo de reunir empresários para construirmos juntos um Brasil melhor. Nós queremos contribuir para o aprofundamento da democracia e queremos que os empresários de qualquer setor ou porte tenham participação ativa na discussão e nas questões relevantes de interesse da sociedade e do país. Esse debate, como os outros que a gente tem feito, são uma forma de a gente motivar as pessoas, especialmente o mundo empresarial, pequenas empresas, médias empresas, a pensarem um pouco no Brasil como um todo e não só no seu negócio. Nós achamos que a divergência é natural entre as pessoas e deve ser respeitada e discutida. Então, uma das coisas que a gente faz muito questão é de que a divergência seja respeitada para enriquecer o debate. Desde 2003, nós temos como foco a construção de um Brasil com 5 pilares: um país socialmente forte, socialmente justo, economicamente forte, ambientalmente sustentável, politicamente democrático e inclusivo e eticamente respeitável. E achamos que só teremos um país socialmente justo se nós tivermos a possibilidade de dar a todas as crianças a possibilidade de entrar no mercado, na vida, como em igualdade de condições, ou o mais próximo possível da igualdade de condições. Isso depende da educação. Por isso, o nosso motivo do nosso webinar de hoje, com essas duas grandes figuras da educação. Mozart Ramos, ex-secretário de Educação da minha terra, Pernambuco, e a Priscila Cruz, que vem dirigindo com grande eficiência e repercussão o movimento Todos pela Educação. Eu devolvo a palavra ao Luiz para que ele dê continuidade. Eu vou falar rapidamente como vai ser, como a gente previu fazer a sequência desse webinar. Inicialmente, eu vou devolver a palavra para o Mário, que ele vai falar um pouquinho sobre a visão do PNBE em relação à educação. Depois, eu vou ler para todos vamos dizer, nós recebemos de todos os associados uma série de perguntas, uma série de questões que são interesses a respeito do tema educação. Nós consolidamos essas perguntas em algumas linhas, alguns eixos temáticos para organizar um pouco mais, então eu vou ler isso para todos, depois vou colocar no chat para quem quiser dar uma lida, mas isso não é uma amarra para a Priscila e para o Mozart, tá? Fiquem à vontade, isso é mais um roteiro dos interesses, e depois nas perguntas a gente pode repescar alguma coisa que fique. Também vou pedir que todo mundo mantenha seu microfone desligado, tá? As perguntas, por favor, coloquem no chat da forma mais objetiva possível, para que a gente possa ir consolidando e tentar fazer na sequência e no momento certo depois.
para a gente aproveitar o máximo possível o tempo dos dois, inclusive porque a Priscila tem um outro compromisso, ela vai precisar sair às 19h. O Mozart vai poder ficar com a gente mais tempo, até às 19h30, mas a Priscila foi se encaixando aí, então nós vamos ter que aproveitar o máximo possível e vamos organizar as perguntas para isso. A ideia é que tanto a Priscila como o Mozart tenham 15 a 20 minutos cada um para apresentar o que quiserem, e depois a gente volta a bola para mim aqui e a gente vai organizando as questões. Tá bom? Então, primeiro, Mário. Bom, como eu disse, a educação para nós é básica para que a gente tenha um país socialmente justo, um dos objetivos do PNBE. E a gente vem participando de manifestações, debates, artigos sobre educação desde a década de 90, quando foi criado o grupo de educação no PNBE. O grupo de educação contava com a presença do Jaime Garfinkel e da Célia Tilquian, que estão nos assistindo. Agradeço a presença de vocês aqui. O Jaime, a partir do grupo de educação, ele criou um projeto de adotar a escola. A empresa dele, a Porto Seguro, adotou uma escola em Paraisópolis e a adoção significava o apoio à manutenção, apoio à gestão, manutenção física e apoio ao aspecto pedagógico. O trabalho do Jaime continua já fora do PNBE. Ele acabou criando uma associação específica em Paraisópolis, adotou mais 2 escolas nessa comunidade e criou uma escola a partir do zero para educação infantil. É um trabalho grande que ele vem fazendo e hoje ele tem uma entidade específica para isso, chama-se Crescer Sempre, que é dirigida pela sua filha, Ana Garfinkel. O trabalho do Jaime acabou gestando que um outro associado do PNBE na época, o Guilherme Leal, da Natura, também adotasse uma escola. Isso acabou levando outros a adotarem escola. O programa interessou ao empresário Jair Ribeiro e ele criou uma entidade chamada Associação Parceiros da Educação, que era de empresas que se dispunham a adotar uma escola e oferecer esse apoio. Hoje são mais de 100 escolas associadas ao Parceiros da Educação em São Paulo e em outras cidades, porque também no Rio de Janeiro, de forma independente, alguns empresários gostaram da ideia e também adotaram suas escolas. Aqui em São Paulo, na época, naquela década de 90, na década de 2000, houve um esforço do Estado em buscar fazer com que as empresas apoiassem e criou o projeto da empresa educadora, que abria as escolas no fim de semana para que a comunidade pudesse usufruir das instalações. Essa experiência mostrou que os empresários podem fazer uma diferença. Evidentemente, foi uma experiência localizada, mas mostrou que, se muita gente se envolver, poderemos ajudar, como empresários, a melhorar as escolas. O Jaime acha que deveria ter um incentivo a mais para as empresas adotarem essas escolas. E lembrou também a experiência bem-sucedida do projeto Rondon, o ensino, e disso poderia nascer um ensino civil obrigatório. Eu mesmo fui professor enquanto estudante e dava aula nos tempos. Meu curso era de tempo integral, mas eu dava aula de química, eu sou químico de origem, dava aula de química em escolas secundárias. Eu acho que a gente precisa envolver mais a sociedade para melhorar a educação. O nosso trabalho na educação, nas décadas de 90 e 2000, envolveu vários encontros, seminários, debates. Tivemos a satisfação de ter a presença dos ministros Paulo Renato, que participou, inclusive, de seminários conosco, do ministro Tarso Genro, que foi ministro da Educação durante algum tempo, e do ministro Cristóvão Buarque, que também foi ministro apenas durante algum tempo. A partir de todo esse envolvimento,
em 2007 até 2008, nós fizemos um levantamento das cidades que vinham apresentando um resultado positivo no desenvolvimento da educação naquela época, né? Hoje já se vão 12 anos, e encontramos cinco cidades que nós tomamos como exemplo. Então, formamos um grupo coordenado pela Soraya Patrícia e pela Rosângela Gembinski. E travou. Eu acho que travou mais. Oi. Voltou. Pode voltar. A partir das informações obtidas, nós organizamos um workshop com professores, profissionais, estudantes da periferia, para saber o que eles achavam e como é que a gente poderia colaborar, né? E aí, a partir disso, nós definimos 4 passos que não sei se são aceitáveis pelo Mozart e pela Priscila, mas eram as 4 sugestões que nós tínhamos em relação ao ensino fundamental. O primeiro é que a responsabilidade do ensino fundamental deveria ser exclusivamente do município, com apoio financeiro e de treinamento do governo federal e do governo estadual, porque as pessoas moram no município e é ali que elas podem reclamar do que não está funcionando. O dinheiro federal é um dinheiro de ninguém, né? O dinheiro estadual também é um dinheiro de ninguém, o que estimula o mau uso e a pouca responsabilização. Esse é o primeiro passo. Nós estávamos propondo e continuamos propondo que toda a educação fundamental seja passada ao município com verbas estaduais e federais. O segundo passo que nós sugerimos é envolver a comunidade no processo educacional. Nessas 5 cidades, a gente verificou que a comunidade foi envolvida e isso transformou a situação. Esse envolvimento passa por descentralização, maior transparência dos recursos, maior delegação às associações de pais e mestres e continuidade ao longo do tempo. Tivemos algumas experiências depois desse nosso trabalho, que também nos parece muito interessante, como o professor visitador adotado em Taboão da Serra, que era um programa muito interessante. Uma outra sugestão que nós demos à época é criar uma competição entre as escolas públicas com resultados públicos para que haja uma competição pela qualidade do ensino. Hoje é muito fácil, porque nós temos várias fontes de dados para isso, mas falta da publicidade, né? Nós temos um exemplo muito interessante no caso do saneamento, uma instituição chamada Trata Brasil, que publica um ranking das cidades que têm melhor saneamento. Isso tem estimulado outras a tentar chegar em primeiro lugar também. Então, a competição é uma forma de envolver a comunidade e também de exigir melhorias. Um terceiro passo que nós sugerimos é melhorar a gestão das escolas. A diretoria deveria ser profissional, né? Seja a diretoria pedagógica, seja a diretoria administrativa. Então, os diretores deveriam ser escolhidos ou por concurso público ou por seleção profissional. E avaliados, evidentemente, pelos professores e pelos alunos e pelos pais. E o quarto passo que nós sugerimos é melhorar o interesse pelo conteúdo. O governo federal é responsável pela Base Nacional Curricular, que agora foi mudada. Esperemos que melhore o ensino, porque quando nós fizemos aquele seminário com estudantes de periferia, 2 reclamações eram importantes. A primeira, a qualidade das instalações, que era considerada ruins. E a segunda, a qualidade do conteúdo, que era considerado desinteressante. Então, esse conteúdo depende das decisões governamentais na Base Nacional Curricular para todo o país e de complementações estaduais e municipais com foco em especificidades. Nós tivemos alguns exemplos interessantes na região de Ribeirão Preto, com reforço na visão do agronegócio, em Guaratinguetá, em São Paulo, em Salvador, Bahia,
com reforço da ensino da ciência, e que deram muito bons resultados. O professor é o outro aspecto do conteúdo, né? Da qualidade da transmissão do conteúdo. Infelizmente, o preparo dos professores no Brasil não é bom. Professor bem treinado, e fala aqui alguém que foi professor, não digo que eu tenha sido bem treinado, mas o envolvimento dos estudantes depende muito do professor. Então, acho que isso é um aspecto muito importante, melhorar a base nacional curricular, que eu espero que a nova base funcione, e melhorar o treinamento dos professores. E deixar por conta da comunidade cobrar. Como dizia o falecido senador e governador de São Paulo, André Franco Montoro, o que pode ser feito pelo município não deve ser feito pelo Estado. E o que pode ser feito pelo Estado não deve ser feito pelo governo federal. É princípio que vale em outros países e também vale na área educacional. Muito obrigado. Volto a palavra para o Luiz. Obrigado, Mário. Então, como eu havia falado, eu vou passar para todo mundo, rapidamente, quais foram os eixos de interesse que foram coletados com as perguntas previamente mandadas aqui. O primeiro é educação e justiça social. A educação é tida como o fator principal para a justiça social. De que formas e por que caminhos a melhoria da educação pública contribuirá para a redução da desigualdade e maior justiça social no país? Segundo eixo, aumento da qualidade da educação pública. Essa melhoria depende de vários fatores, entre eles ter bons professores e diretores, evitar evasão escolar, especialmente grave no ensino médio, e ter recursos financeiros condizentes. Qual a perspectiva disso acontecer? Terceiro eixo importante, professores. Quais as condições necessárias para se ter bons professores? Como valorizar o bom professor, tendo em vista o corporativismo, a estabilidade e a isonomia salarial? Há exemplos de bons resultados? Apenas 2% dos alunos do ensino médio querem ser professores hoje no Brasil. Isso é um dado de uma pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas, encomendada pela Fundação Vitor Civita. Por que isso ocorre e como melhorar a atratividade da carreira docente e reconstruir o local do professor na sociedade? Como assegurar boa formação inicial e continuada aos professores e incluir o uso da tecnologia, ainda mais agora que a gente teve essa grande demonstração de... Outro eixo, alunos. A evasão escolar é um grave problema e o Brasil é caso raro de país que até hoje mantém trajetória com poucas alternativas no ensino médio, nível onde a evasão é mais crítica. A reforma do ensino médio, que passa a permitir ao aluno a escolha de trajetória, e também do ensino médio técnico e profissionalizante, contribuirá para a redução da evasão? Qual a visão de vocês sobre o ensino técnico profissionalizante? Na conjuntura atual, como e quando vocês estão vendo a implementação desta reforma do ensino médio? Financiamento da educação. Afinal, o país gasta muito em educação ou não? Qual a importância da aprovação do Fundeb? Disparidade de qualidade na educação pública. Há diversos exemplos de sucesso em melhoria de qualidade da educação pública, como Sobral no Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Goiás. Quais as razões desses avanços? Há condições para esses exemplos serem seguidos pelo país? E, por último eixo, as organizações do terceiro setor voltadas à educação. Qual tem sido a contribuição e importância do trabalho das organizações sociais? Há articulação entre esses esforços ou algum tipo de composição entre organizações poderia levar a impactos ainda mais efetivos? Então, isso aqui não, como eu disse, não é uma camisa de força, é uma indicação dos interesses que foram coletados antes aqui, e a gente pode depois retomar alguma coisa. Agora, vamos lá. Qual de vocês dois gostaria de começar, ou vocês querem que eu escolha? Vocês dois estão sem microfone.
A Priscila, a nossa condutora, nossa bússola. O Mozart foi mais rápido, Priscila, então é contigo. Eu demorei para abrir o microfone. Bom, então vou começar, até porque eu já começo pedindo desculpas, como já foi dito aqui pelo Mário, pelo Luiz. Eu vou entrar na minha 8ª vídeo depois dessa aqui. Os dias andam muito intensos e difíceis para a educação, mas é um prazer estar com vocês. Fiz questão de encaixar, de estar com todos, rever muitos de vocês. Tem o Mozart, que é uma pessoa que mora no coração e que já tem aí uma trajetória já longa, hein, né, Mozart? Nós dois aqui, a Maria Lúcia, que também está aqui na vídeo, eu vi que a Regina Scarpa também está, enfim, fico feliz de ver amigos e pessoas queridas aqui nessa vídeo. Bom, Luiz, você listou uma série de itens muito importantes e que têm ocupado grande parte das nossas reflexões e principalmente ações, porque acho que mais do que nunca a gente precisa de muita ação e muita ação coordenada, e olhando para essas crianças que estão agora, assim, acho que quem não está muito aflito com o que está acontecendo com as crianças e jovens brasileiros nesse período da pandemia não entendeu nada, né? Então eu vou começar um pouco. Eu vou tentar seguir mais ou menos a ordem que você colocou. Talvez eu não entre em profundidade em todos os tópicos, até pelo tempo que a gente tem aqui de fala, para poder também deixar um pouco mais para discussão. Mas a primeira pergunta talvez seja a mais essencial de todas, porque é assim, qual que é a importância da educação? Qual que é o impacto dessa educação? E eu acho que tem mais uma pergunta que eu imagino que está na cabeça de todo mundo que fez essas primeiras, mas que acabou não redigindo, que é, e por que a educação não é prioridade no Brasil, né? Eu acho que vocês têm colocado essa agenda de forma muito forte por tanto tempo, tantos empresários, tantos economistas, tantas pessoas, organizações, ativistas, militantes, professores, educadores, tantas pessoas atuando na educação e pela educação, e a educação não entra como a grande agenda nacional, né? Então, assim, primeiro dizer que tem dois lados essa discussão, né? Então tem a educação como um direito, como justiça social, como oportunidades para todas as crianças e jovens, né? Ou para aquelas que têm educação de qualidade, aquelas que conseguem completar a trajetória escolar com sucesso, com aprendizagem, que conclui o ensino médio, que vai para a universidade. Esse ciclo completo que faz com que uma criança pobre consiga romper o seu ciclo de pobreza, que é geracional. Então, aquela criança pobre, de pais pobres, avós pobres, ela só tem condições de romper com esse ciclo de pobreza pela educação. É muito difícil a gente ter em larga escala ou até em média escala esse rompimento que não pela via da educação. Mas, para além dessa questão da criança, eu tenho inclusive defendido isso, o Mozart sabe disso, a gente tem que também defender a educação quase como direito difuso, é direito de todos nós que a criança do interior do Maranhão tem educação de qualidade, porque é bom para todo mundo. É bom para aquela criança, é bom para aquela família, é bom para aquela região, mas é bom para todos nós. Quando a gente olha um país, né, vocês falaram muito disso assim, nessa introdução, um país com desenvolvimento social e econômico e ambiental mais seguro, que distribui renda, menos, né, com mais equidade, com mais saúde, com uma cidadania mais ativa, com a democracia mais fortalecida, para isso tudo a gente depende de educação. A educação não é um fator que sozinho dá conta de resolver todas essas dimensões de desenvolvimento do país, mas não dá para a gente resolver nenhum deles, não dá para a gente destravar nenhum deles se a gente não tiver educação de qualidade para todas as crianças e jovens. Então, só para dar alguns números para vocês, a gente até trouxe o Ramchek há 2 anos, o Ramchek é um desses que fica... Deixa eu ver se está apagado. Pode ser que esteja aqui, peraí. De prêmio. Parece que eu tenho que desligar. Aumenta aqui. Está sempre nessas listas de ganhar prêmio Nobel, ele fez um cálculo específico para o Brasil, mostrando que se a gente aumentar, se a gente crescer 50 pontos no PISA, a gente acrescenta
1 ponto percentual de crescimento ao nosso PIB de forma permanente. Então, isso vai crescendo conforme esse aumento também da nossa qualidade educacional, e aí PISA muito mais como um indicador de qualidade da educação brasileira. Então, de fato, assim, tem a ver com crescimento e tem a ver com crescimento que distribui renda, porque esse mesmo estudo do Hanushek mostra que a renda do trabalhador cresce 26% se a gente tiver um aumento de 50 pontos do PISA. 50 pontos no PISA significa a gente passar um pouco o Chile. Não é uma coisa assim, impossível a gente passar o nosso vizinho aqui. Então, é algo que dá para sonhar. Eu vou falar um pouco para vocês assim, que dá para sonhar porque a gente já tem experiências aqui no Brasil e existe uma carta náutica, existe um plano para a gente fazer com que isso aconteça no Brasil, tá? Obviamente que a gente precisa de muito apoio político, pressão, mas como fazer, a questão técnica, né, Mozart, não é mais o grande segredo, né? Na educação não é. A gente até pode ter em outras áreas do país, aí. Agora, na educação, esse mato alto, aquilo que a gente pode fazer nos próximos anos, até 2030, para garantir esses 50 pontos no PISA, isso a gente tem como fazer, né? Tem que criar a vontade política, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a educação como oportunidade para todas as crianças e jovens, como justiça social, como direito, mas também é como desenvolvimento econômico, social, cidadania, democracia, etc, etc. Então, esses dois eixos realmente fortalecem a educação, como a gente está defendendo isso, assim, como eixo central do nosso projeto de país. O Brasil não tem um projeto de país, e aqui eu já começo a falar um pouco sobre por que a educação não é prioridade. O Brasil não tem um projeto de nação, a gente não sabe o que a gente quer, a gente tem aí uma dispersão de interesses, de intenções e de investimento, né, em caminhos para o desenvolvimento econômico e social, e aí, portanto, a educação ela nunca é nada, né? Ela é sempre de algum grupo de interesse, de algum grupo de pressão, mas ela não é da sociedade. Só para vocês terem uma ideia, na semana que a gente vota o Fundeb, quando a gente vai olhar os noticiários do sábado, que fazem as retrospectivas e os destaques da semana, o Fundeb não aparece, né? Quer dizer, é a política mais importante dos últimos anos para a educação brasileira, e a gente teve ali uma divulgação ali no dia e acabou. Quer dizer, e mesmo assim, ninguém entendia nada, os comentaristas faziam um monte de confusão, né, era uma coisa impressionante. A quantidade de comentários errados na televisão, nos jornais, artigos com erros crassos, assim, né? Não leu a PEC, ninguém leu aquela PEC e saiu comentando, palpitando, porque educação é que nem futebol. Todo mundo tem palpite, como todo mundo passou pela escola, diferente da saúde, né, que todo mundo se sente mais acuado em fazer seus palpites, na educação todo mundo tem, então a gente tem aí comentários de pessoas leigas completamente absurdo, e isso é muito prejudicial, porque em educação não tem achismo, né? Educação é uma ciência, e a gente tem aí os grandes caminhos já muito bem consolidados, estudados, e é uma questão de fazer, e não ficar inventando moda. Acho que o Mozart fala muito em penduricalhos, né? É isso, é uma árvore de Natal a educação. A gente fica tentando enfeitar a educação com um monte de coisa que não é importante, e aquilo que é realmente o fundamental de ser feito, a gente acaba não fazendo, porque isso que é o fundamental é difícil. É difícil, não é uma solução mágica, não é algo simples de se avançar. Né? Então, enfim, só fazer esse preâmbulo aqui. Então, maravilha. O que a gente faz, então, para melhorar a qualidade, já que eu falei tanto que a questão técnica, né, o que fazer, já tem aí uma certa convergência forte no país, que primeiro, assim, tem uma primeira informação que talvez vocês não tenham, até porque a ideia corrente ela é oposta. A educação pública brasileira não é uma coleção de fracassos. O Brasil não é um país que tem fracasso após fracasso na educação básica. Pelo contrário, e a gente tem que enfatizar isso porque a gente não é à toa que tem tanta gente batalhando pela educação, e a educação vem avançando, mas ela tem muitos problemas também, não dá para adorar a pílula. Mas
de 2007 até 2017, em 10 anos, a gente avançou em língua portuguesa, quinto ano, de 28% de crianças com aprendizagem adequada para 60% em 10 anos. Enfim, aqui a gente tem vários pensadores, pessoas que atuam em tantas áreas, eu fico buscando que outro indicador o Brasil avançou tanto, né? Tanto em termos econômicos ou sociais, sair de 28 para 60 em 10 anos é uma trajetória muito consistente que foi feita no Fundamental 1. Então, eu até entendo a defesa que vocês fazem em relação aos municípios, isso foi trabalho dos municípios, mas também foi trabalho focado, um trabalho muito bem feito de alinhamento de política pública com os municípios, e também e aí eu já vou entrar no assunto financiamento, isso também tem a ver com o aumento do financiamento nos municípios. Essa é uma outra informação muito equivocada e corrente, infelizmente, no país, inclusive com artigos em grandes jornais de grandes economistas, dizendo que não existe relação entre investimento e resultado educacional no país. Isso, quando a gente olha a média, ela é meio verdade. Mas quando a gente abre a média, ainda mais um país tão desigual, com tantas experiências educacionais, quando a gente abre essa caixa preta da média, a gente vê que essa afirmação ela é completamente equivocada. O que a gente tem é localidades com muito dinheiro e resultados, inclusive, em queda, né, com 2, 3 gestões seguidas, com queda de resultados com investimento crescente. E, por outro lado, a gente tem municípios e muitas localidades com resultados crescentes, aquele boring growth que a gente tem na economia. Isso acontece em muitos municípios, que ao longo de muitos anos eles vêm crescendo pouco a pouco, até chegar em patamares muito altos. A gente tem aqui dentro do Brasil Suíças, Coreias do Sul, Austrálias, Canadás, a gente tem aqui no Brasil, que a gente precisa expandir essas experiências todas. E eu falo isso porque, como o Fundeb, né, o Fundef e depois o Fundeb, e agora com o novo Fundeb, eu vou falar um pouquinho sobre o novo Fundeb também, mas essa trajetória de equilibrar os recursos da educação, que fez é que aqueles municípios que investiam R$400 por ano por aluno, passaram a ter um investimento de R$2.500, R$3.000 por ano por aluno. Essa diferença, quando a gente olha nesse crescimento, que foi exatamente nesse período do crescimento da aprendizagem em língua portuguesa, o que a gente vê muito claramente é esse efeito do Fundeb, porque esse aumento na proficiência em língua portuguesa aconteceu nos municípios mais pobres, que passaram a ter recurso para poder ter política educacional, porque antes do que a gente tinha era recurso para ter vaga, né? Bem ou mal construir uma escola, e escolas caindo aos pedaços, como vocês falaram, escolas muito ruins do ponto de vista de infraestrutura, e matrícula, basicamente, né? Não tinha investimento em política pública educacional, que é formação de professores, primeira infância, implementação de currículo, enfim, aí vem o tema qualidade. O tema qualidade, ele é um tema que ele exige o casamento necessário entre gestão e financiamento, né? E gestão, entendendo gestão como alocação de recursos, então, em quais políticas a gente vai colocar o dinheiro escasso da educação, porque não é um dinheiro infinito, muito pelo contrário, como que vai ser a formulação dessas políticas e depois a implementação. Tem a Regina Scarpa aqui, ela pode falar melhor do que ninguém, mas formação continuada de professores. A gente pode colocar um caminhão de dinheiro em formação continuada de professores, se não for bem formulado e bem implementado, você esquece, não tem resultado nenhum. Então, não basta só alocar, tem que ter também o tema da formulação e da implementação. Mas, voltando para o financiamento, esse respiro que o Brasil ganhou em termos de financiamento, né, e que não é um aumento do financiamento, também é um outro erro que a gente vê em muitos jornais por aí, parece que aumentou o bolo. O bolo aumentou muito pouco, o que aconteceu é que ele foi mais bem redistribuído pelo país, pelo Fundef, né? Estou falando pelo Fundeb e agora pelo novo Fundeb. Antes a gente tinha uma diferença de financiamento na educação que era de 14.300%, então uma enormidade. Então, de fato, a criança recebia educação de acordo com o seu CEP,
A depender de onde ela morasse, ela ia ter uma educação do tamanho da arrecadação e da atividade econômica do seu município. Com o Fundeb, a gente chegou perto de 500% dessa diferença, e com o novo Fundeb a gente vai ter uma diferença de 200%, então já reduz bastante essa diferença toda. Então, financiamento importa. O Brasil, ele investe 6,1%, 6,2% do PIB em educação, então o esforço do país é um esforço grande, mas a gente tem que lembrar que é um esforço recente. Quando a gente começou Todos pela Educação, né, Maria Lúcia, Mozart, estou vendo a Cecília aqui também, bom te ver, Cecília, faz tempo, que bom, a Maria Lúcia, a Regina e tudo mais. Quando a gente começou Todos pela Educação, o Brasil investia menos, e mesmo assim era recente também essa escalada de investimento. A gente atingiu o mesmo nível de alfabetização da Inglaterra 150 anos depois. Os países investem esse patamar de 5% a 6% do PIB em educação há mais de séculos. A gente só passou a investir há 15 anos, né? E mais recentemente chegou no patamar de 6%, né? Quando a gente começou o Todos pela Educação, estava bem abaixo disso. Então, é recente. Agora, não dá para dizer que a gente investe pouco, de jeito nenhum, entendeu? Por isso que investir, eu acho que esse 6% dá para a gente ter muito mais resultados. O novo Fundeb, ele redistribui ainda mais, então a gente dá mais gás para esses municípios que antes estavam numa situação de subfinanciamento crítico. A gente vai sair de um investimento mínimo no país de 3.700 por aluno por ano. Então, é só fazer a conta por mês e fazer um paralelo com o que a gente gasta com a escola privada para a gente ver que não é grande coisa, sendo que na gestão pública tem uma série de travas e dificuldades que a gestão privada não tem, mas a gente sai de 3.700 para 5.700, o patamar mais baixo de investimento no país, com o novo Fundeb. Então, a gente vai mudar, a possibilidade de mudar radicalmente a gestão, investimento em política pública educacional. E aqui eu já vou fazer, então, uma transição para o que fazer, né? E voltando para aquela agenda, assim, existe uma agenda muito bem consolidada, estudada, de altíssima convergência, e o Todos pela Educação, ele pilotou a construção dessa agenda, que ela se chama Educação Já. O Mozart, que está aqui como Ana Ramos, ele foi um dos autores dessa agenda, que chama Educação Já. Ela tem 7 grandes eixos, né? Uma parte desses eixos vocês colocaram nas perguntas: professores, modernização do ensino médio, reforma do ensino médio, educação profissional, alfabetização, financiamento e gestão, primeira infância, professor. E aí eu quero fazer uma fala especial sobre professor, de todas as variáveis para melhorar a qualidade do ensino no Brasil. O professor é o óbvio, é o mais importante, tá? E a gente tem que trabalhar, e essa é a agenda do Educação Já, e já tem muita coisa em curso, inclusive com a participação aqui. Ai, desculpa, Mozart, eu fico toda hora mencionando você, né? Mas também com muita participação do Mozart, lá no Conselho Nacional de Educação. Mas a gente basicamente tem um caminho que é de atratividade para a carreira, formação inicial, formação continuada, carreira e condições de trabalho. Então, a agenda do professor, ela é muito clara, é difícil de implementar. Ontem eu tive uma reunião com o governador do Mato Grosso, com a secretária, com o vice-governador, etc. Assim, é desesperador. Mato Grosso é o 3º PIB per capita do Brasil, tem dinheiro, é um estado que tem muito recurso para pouco aluno, né? Tem um PIB per capita, né, muito alto, e é o 25º estado no ranking do IDEB, e lá no Mato Grosso, 10% dos alunos tiveram algum tipo de contato com alguma aula nesse período de pandemia. 10%. 90% não fez nada. Assim, é um desastre completo. E esse desastre completo é falta de gestão, de ter um plano, de ter algo estruturado, e também assim, porque, e eu estava conversando com eles, porque eles querem eles querem mudar a carreira de professores, e essa é uma agenda fundamental.
mas o emergencial, nem o emergencial está sendo feito, mas a mudança de carreira aqui em São Paulo, a gente está com uma carreira muito boa que está sendo conduzida pelo novo secretário Roscielli, né, o secretário do governador Dória. O Eduardo Leite fez a aprovação de uma nova carreira numa primeira etapa, ele tem uma segunda etapa para ser concluída também lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem aí algumas experiências já de mudança em carreira de professor, atrelando com resultado, tá? Que é diferente de meritocracia. Esse é um outro assunto, depois a gente até pode aprofundar, que ele é muito mais complexo, porque, enfim, a forma de avaliar professor, ela é menos intuitiva do que a gente imagina. Gente de fora da educação tem uma série de pressupostos em relação à atividade docente, ao resultado de professor, que quando a gente realmente se aprofunda no tema, a gente vê que, inclusive, isso pode gerar uma desigualdade gigantesca, esse tipo de pauta muito rasa e até tendenciosa por determinadas tendências, por determinadas vertentes que olham a educação com uma ótica, às vezes, empresarial, ou muitas vezes, né, menor do que realmente é a realidade. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em meritocracia, em ter carreira atrelada a resultados dos alunos. A experiência internacional toda a experiência, a gente foi a fundo para estudar esse tema. A experiência internacional exitosa com o professor não lida dessa forma, ela lida com o desenvolvimento profissional do professor. É assim que a gente tem que fazer, a gente tem que desenvolver esse profissional, ele é o principal profissional do país, não é para passar a mão na cabeça, ele é tão importante que a gente tem que cobrar, sim, resultados, mas a carreira tem que ser multidimensional, ela não é tão simples como simplesmente pagar. Tem muita gente que fala, paga bônus para os melhores professores. O que a gente vai criar é uma corrida desses bons professores querendo pegar os melhores alunos também, né? É claro, lá eu vou pegar os bons alunos e vou ter o bônus, então tem que pensar em que tipo de incentivo que a gente está dando nessas políticas. Mas, enfim, assim, o tema professor é um tema gigante, é um tema apaixonante, e o Mozart, lá no Conselho, ele relatou uma matéria muito importante, que é esse currículo de formação de professores na formação inicial. Então, acho que até seria bom você falar disso, Mozart, que acho que é um dos temas mais importantes, de maior potencial de impacto na educação brasileira. E já falando de como que estão as reformas, que é uma das perguntas, tem muita reforma em curso, só que a gente teve a aprovação do Fundeb, tem essa reforma da formação inicial dos professores, mas, enfim, eu já estou estourando aqui meu tempo, eu já vou encerrar, mas a principal reforma que a gente precisaria ter, assim, inclusive esse grupo, eu fortemente recomendaria uma força-tarefa desse grupo, que é um grupo que pode ter uma super influência, ainda mais com a aprovação do novo Fundeb. O novo Fundeb, metade da complementação da União adicional ao Fundeb, metade vai para a primeira infância. E primeira infância é um tema absolutamente abandonado no país. A Maria Lúcia, que está aqui também nessa vídeo, ela cuida de uma das maiores instituições de crianças, né, de bebês, né, de creche, junto à Prefeitura de São Paulo, e que são casos isolados de sucesso e de excelência, mas no Brasil, creche é criança presa numa cadeirinha olhando para um teto branco. Então, a gente está fazendo geleia com o cérebro dessas crianças no período de maior aceleração do desenvolvimento. É dos 0 aos 3 anos que 90% das conexões cerebrais são formadas, e a gente simplesmente não faz absolutamente nada na primeira infância. Não tem política, não tem ação. A gente fala em alfabetização, ensino médio é sempre um tema muito bem apontado por empresários e pessoas influentes desse país, e a primeira infância, ela é, década após década, completamente abandonada. Eu acho que esse é o grande ponto cego da nossa militância na educação. Enquanto a gente não tiver uma primeira infância muito bem cuidada com essas crianças, podendo depois se desenvolver no futuro, tudo que a gente fizer lá mais para frente tem uma potência muito menor e um teto que fica empurrando tudo para baixo. Então, eu vou só agora, finalizando, antes de passar para o Mozart, para falar sobre o terceiro setor e articulação entre nós, que eu acho que esse é um tema importante, ainda mais sendo falado pelo Todos pela Educação. A partir dessa agenda do Educação Já,
a gente organizou uma coalizão de organizações para justamente a gente criar sinergia nas nossas ações. A gente tem hoje organizações muito poderosas na educação, que tem, assim, grande parte da agenda educacional do Brasil tem sido avançada por essas organizações, né, com o apoio dessas organizações, o Instituto Ayrton Senna, que o Mozart tem uma participação maior, Fundação Lema, Instituto Natura, Fundação Telefônica, Itaú BBA, Instituto Unibanco. Então, a gente tem aí uma série de institutos e fundações que cresceram muito nos últimos 10 anos, criaram realmente uma potência muito grande junto às gestões estaduais, municipais e também na federal, a federal menos agora, nesse período, mas já foi bastante forte. E essas organizações todas, elas têm essa sinergia construída a partir desse plano para a gente avançar 50 pontos no PISA, é uma coalizão dentro da sociedade civil, para a gente colocar todos os esforços de forma coordenada, sinérgica, não ficar dispersando muita energia, porque não faz o menor sentido, né? Assim, a gente tem pouco tempo para poder avançar, e eu acho que esse tema da articulação melhorou, avançou tremendamente no país. É outro ambiente que a gente vive. Eu estou já há quase 20 anos no terceiro setor e não tem paralelo com o que a gente tinha antes, né? Realmente o terceiro setor do Brasil, na área educacional, assim, avançou, se profissionalizou, aprofundou, tem uma produção e uma atividade muito poderosa mesmo, e, enfim, acho que é isso, só porque eu fiquei aqui, falei rápido, porque eram muitas questões. Tentei acelerar, eu quero ouvir também o Mozart aqui. Obrigada. Maravilha, Priscila. Mozart já emenda? Agora, boa noite, é uma alegria muito grande estar compartilhando esse momento aqui com a minha querida amiga do coração, a Priscila, que tem sido a nossa grande bússola, né, nossa representante legítima da sociedade civil em prol da causa da educação. Trabalho brilhante que ela tem feito, muito me orgulha, né? Luiz, eu quero agradecer o convite, saudar a todos que nos acompanham nesse momento, né? E eu vou começar dizendo o seguinte: se vocês me perguntassem qual é o grande desafio da educação brasileira, é colocar numa mesma equação quantidade e qualidade. Acho que nós conseguimos colocar as crianças e jovens, de certa maneira, na escola, mas nós não colocamos a qualidade. E qualidade é aprendizagem e redução da desigualdade. Porque também não adianta ter boas escolas para poucos, né? Precisamos ter para todos, né? E a Priscila, ela foi muito feliz quando ela disse: olha, a criança lá no Piauí tem que ter as mesmas chances da criança em São Paulo. E o pior que nós temos que lidar nesse momento ainda é que, se você observa uma desigualdade, não só entre estados, não só entre redes de ensino, mas dentro de uma mesma rede de ensino, você tem escolas muito boas e escolas com muitas dificuldades de aprendizagem. Então, eu entendo que essa questão de como fazer a qualidade com equidade passa a ser um grande desafio. Isso está muito claro, inclusive, na educação já, né? E, consequentemente, o nosso desafio está em colocar as duas coisas numa mesma equação. Agora, é bem verdade, como disse a Priscila, a questão, por exemplo, da melhoria que o Brasil desenvolveu nos anos iniciais do ensino fundamental, isso é fantástico. Por outro lado, a partir dos anos finais, e principalmente do ensino médio, o Brasil está literalmente estagnado. E o pior, estagnado num patamar muito baixo. Por exemplo, no ensino médio, de cada 100 que concluem o ensino médio, somente 9 aprenderam o que seria esperado em matemática. Isso é um dado real do Todos pela Educação. Em língua portuguesa, 29. Se você pegar a série histórica de 99 até aqui, estamos nesse patamar. Isso incluindo escolas públicas e particulares. Então, nós precisamos, de alguma maneira, fazer com que, quando nós saímos dos anos iniciais, que é praticamente um professor
por turma, e entramos no currículo, nos anos finais, que você tem um professor por disciplina, parece que o Brasil desaprendeu. O Brasil não sabe como fazer a qualidade e a aprendizagem das nossas crianças, né? Então, esse é um ponto central que precisamos colocar como a nossa grande tarefa nos próximos anos. Redução da desigualdade e melhoria da qualidade da aprendizagem. Aí você, naturalmente, pergunta, bom, como fazer isso, então? Priscila foi também muito clara. Começa pela qualidade do professor. Agora, vocês perceberam que nós vamos falar aqui a noite inteira, possivelmente não vamos falar da universidade? Esse ato, hoje eu fui reitor 8 anos da Universidade Federal de Pernambuco. E fui presidente da Ambifes, de todas as universidades federais. Me desculpem, mas as universidades estão totalmente ausentes do debate da qualidade da educação básica. Se você perguntar hoje, dentro da universidade, o que é a BNCC, uma parte não sabe o que é a BNCC. E eu testei isso um dia desse. Eu estava com uns 10 colegas da Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu perguntei, vocês sabem as 10 competências gerais da BNCC? Aí um menos desinformado disse assim, é o edital novo da CAPES, que foi lançado recentemente? Aí eu disse, não, meu amigo, a BNCC é aquilo que é a grande bússola para as aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação básica precisam desenvolver desde a educação infantil até o ensino médio. O distanciamento da universidade, esse ato da universidade com a educação básica, é uma coisa que me preocupa profundamente, porque quem forma os professores são as universidades. E se as universidades não mudarem, nós não vamos mudar a qualidade da educação básica. Obviamente que há uma questão, quando você entra nesse debate na universidade, e eu estou travando muito esse debate atualmente, eu estou como titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP, Ribeirão Preto, e eu fui para esse desafio, que eu queria levar esse debate para dentro da universidade. Você ou muda a maneira de formar os professores. Eu vi a Célia, que está nos acompanhando, ela fez um breve comentário quando a Priscila falou, a formação está longe da realidade da escola. Está mesmo. Não adianta ter BNCC se a BNCC não for incorporada pela universidade, porque senão vamos continuar formando professores pelo retrovisor e não para o farol, para onde aponta as necessidades para se viver no século XXI. Se a Constituição, no seu artigo 205, fala de desenvolver plenamente as pessoas, e a LDB, no artigo 2º, desenvolver plenamente os estudantes, só vamos conseguir desenvolver plenamente se conseguirmos desenvolver tanto as competências cognitivas, como as competências socioemocionais que estão sendo, no momento atual, muito importantes e muito desenvolvidas para se viver no século XXI, no mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, não adianta apenas formar o jovem com a formação cognitiva, com alta aprendizagem, se ele não souber trabalhar em equipe, se ele não for criativo, se ele não tiver pensamento crítico desenvolvido, se ele não tiver o autoconhecimento, resiliência emocional, porque são fatores essenciais para se viver no século XXI. E como a Priscila disse, eu tive o privilégio de relatar a Base Nacional Comum da Formação Inicial, que já foi homologado em dezembro último, e agora, recentemente, a Base Nacional Comum da Formação Continuada de Professores. Então, os instrumentos, currículo e formação, nós temos. Então, o que precisamos fazer? Primeiro, tem que ter programas indutores para mudar a questão da qualidade da formação. Vamos aprender com o próprio Brasil. Eu costumo muito usar uma frase do Ricardo Paz de Barros, que o Brasil precisa aprender com o Brasil. O Brasil tem hoje uma das melhores pós-graduações do mundo, e da América Latina
É liderança na América Latina, o que nós não somos na educação básica. A produção científica mundial do Brasil está na 13ª posição. Eu não estou entrando no impacto dessa produção, mas está coladinha ali com a Coreia do Sul, que está na 12ª posição. Por que nós não funcionamos na educação básica? Porque todas as políticas elas foram indutoras e foram importantes para chegar nessa pós-graduação que o Brasil tem hoje. A gente agora precisa trabalhar com base em editais, para poder, aí sim, reconhecer o mérito dos projetos e fazer com que as universidades mudem. As universidades só vão mudar para a formação de professores se tiver mecanismos indutores para isso. Esperar que elas façam espontaneamente, me perdoe, nos meus 40 anos dedicados à educação, eu não vi mudança se não houver uma política indutora para essa mudança. Por que o Brasil chegou a esse estágio da ciência e tecnologia? Está aí dando belíssimos exemplos da pandemia, né? Os nossos pesquisadores, né? Trabalhando na produção de vacinas. Né? Um exemplo que o país tem, apesar dos baixos recursos ainda investidos em ciência, tecnologia e inovação. Mas nós conseguimos usar bem o dinheiro e o pouco dinheiro para melhorar a ciência e tecnologia, porque trabalhamos com base em editais. E na educação básica, me perdoe, como Priscila disse, o Fundeb foi um grande e importante instrumento para a gente poder tornar mais redistributivo os recursos. Entrou a percentual por mérito, por aprendizagem, como faz o Ceará. Depois eu quero falar um pouquinho do Ceará. O Brasil precisa aprender com o Brasil. Né? Mas somente aumentar o dinheiro sem cobrar responsabilização, e disso eu cobro o tempo inteiro. Você abre, pode botar, coloque no Google, Fundeb. A primeira coisa que aparece é um monte de prefeito desviando o dinheiro público. A gente tem que começar a cobrar essa responsabilização por resultados. São os 3 Es: eficiência, eficácia e efetividade. Você pode estar me perguntando, quando você foi gestor público, você também tomou essa decisão? Tomei. Eu era reitor, fui reitor da Universidade Federal de Pernambuco, eu fui ao Tribunal de Contas da União, o presidente era Valmir Campelo. Eu peguei para ele, presidente, eu gosto de ser avaliado por avaliação de indicadores de desempenho. Ele olhou para mim, isso em 1999. Aí ele disse, mas reitor, as pessoas aqui vêm pedir para baixar o sarrafo. O senhor está pedindo para aumentar o sarrafo? Estou, porque eu quero profissionalizar a gestão da Universidade Federal de Pernambuco. E isso aconteceu. Ele mandou 6 técnicos para a Inglaterra. Ao voltar, esses técnicos fizeram a avaliação da UFPE com base em indicadores de desempenho. Por que eu estou contando isso? Porque, na verdade, a gente precisa começar a mudar o modelo de gestão também na educação básica. Vamos lutar por mais dinheiro? Sim. Se nós queremos nos comparar com o PISA, com os países que estão no topo do PISA, precisamos, pelo menos, como ponto de partida, ter os mesmos investimentos. Mas é muito importante que esses investimentos sejam gastos de maneira correta. Porque gastar contabilmente o dinheiro público não é mérito, não. É obrigação de todo gestor público. Agora, gastar com eficácia, eficiência e efetividade, aí sim é mérito. É você atingir a meta, recursos que eram previsíveis para essa meta e fazer com que a população perceba que isso aconteceu, que é a percepção que se traduz em efetividade. Então, se não mudar também o modelo de gestão, está aí o Plano Nacional de Educação, 20 metas para a educação, algumas metas já não foram alcançadas. De quem é a responsabilidade? Então, está na hora de incorporar algum tipo de responsabilização nos gestores para que gastem corretamente e adequadamente e com mérito o dinheiro público. Isso é fundamental. O outro ponto, e aí está a beleza, por outro lado, desse país. Se temos ainda baixos índices de aprendizagens, altas desigualdades entre escolas, entre redes, entre estados, né? Eu costumo brincar e dizer que o melhor estado hoje do Brasil é um estado hipotético chamado Cearabuco. Né? O Cearabuco é
Lá, o Ceará nos ensinou a alfabetizar as nossas crianças na idade certa, aos 7 anos de idade. Isso tem um impacto enorme nos anos iniciais e que também chega um pouco nos anos finais. Nem tanto, mas chega. Pernambuco, por sua vez, foi na nossa época, e aí eu tive o privilégio, vejo a participação de vocês, uma boa parte dos que estão aqui são empresários, e foi um empresário pernambucano, não fui eu, foi ele, Marcos Magalhães, então presidente da Philips, que, como pernambucano, trouxe uma proposta de mudar o ensino médio em Pernambuco, com as escolas de tempo integral, com a educação integral. Porque tempo integral, me desculpe, mais tempo numa escola chata é castigo para o aluno. Agora, numa escola de tempo integral, com a educação integral, uma escola que dialoga com o mundo juvenil, o jovem quer uma escola que caiba na vida. Quando ele encontra, ele não deixa essa escola. A taxa de abandono nessas escolas de Pernambuco é de 1% no ensino médio, enquanto que a média é de 12%, 13%. Então, nós precisamos aprender com o Brasil. Tem municípios pequenininhos lá, Cocal dos Alves, no Piauí. Trabalho maravilhoso que eles fazem lá. O que nós precisamos fazer é transferir essa tecnologia lá do Ceará, da alfabetização, de Pernambuco no ensino médio, para que o Brasil possa realmente atingir mais rapidamente o desenvolvimento pela aprendizagem e a redução da desigualdade. Ou seja, o Brasil precisa aprender com o Brasil. Essa é a boa notícia. Né? Se nós temos ainda grandes desafios, vamos aproveitar agora o novo Fundeb, como a Priscila colocou, para gastar bem esse dinheiro, para que, de fato, a sociedade possa acompanhar, monitorar e acompanhar o bom uso do dinheiro público. Esse é um ponto que, no meu entendimento, é fundamental. E, para concluir, e a gente poder abrir também para as perguntas, eu gostaria de tocar no ponto que a Priscila falou, também com muita propriedade, a questão da educação infantil. Eu cada vez mais estudo sobre essa etapa da educação infantil. Na minha época, quando eu era secretário, creche não ficava vinculado à Secretaria de Educação, ficava vinculado à Secretaria de Assistência Social. Mas graças a neurociências, graças aos estudos, entre eles, quero citar o do Prêmio Nobel de Economia de 2000, James Heckman, ele acompanhou crianças na pré-escola que tiveram o desenvolvimento de uma educação integral e comparou com crianças que tiveram uma educação que não correspondia a uma educação plena. Aquelas crianças que se desenvolveram plenamente conseguiram ter 35 menos problemas prisionais na vida adulta, 44% maiores chances de concluir o ensino médio e 3 vezes mais em renda. Então, hoje, graças a neurociências, a gente sabe, por exemplo, que as sinapses são formadas nos primeiros anos da vida, nessa etapa escolar. O cuidado que nós precisamos ter pelas crianças menores é fundamental para o futuro do país. E, mais importante do que tudo, formando bem essas crianças, a gente vai ter o primeiro grande passo dado. E se analisarmos que a pirâmide demográfica do Brasil está mudando rapidamente até 2030, sendo achatada na base e alargada no topo, vamos precisar mais do que nunca de jovens bem formados para segurar esse país. Se continuarmos perdendo jovens, como perdemos hoje no ensino médio, 500 mil por ano antes da pandemia, o que correspondia aproximadamente ao custo educacional de 3,6 bilhões de reais, com abandono no ensino médio. Não estou contando o custo social, porque a maioria desses jovens que deixam o ensino médio irão fazer parte dos nenéns, que nem estudam e nem trabalham. Hoje, no Brasil, são 13 milhões de 15 a 29 anos. Nenhum país do mundo ficaria confortável em ter 13 milhões
jovens sem estudar e sem trabalhar. Isso equivale a 4 países do tamanho do Uruguai. Agora chegamos na pandemia. Vou concluir porque não poderia deixar de dizer isso. Eu acho que já tivemos o Todos pela Educação, que está aí a Priscila, que é a nossa bússola, e legitimamente, conseguimos construir setor empresarial, o Todos pela Saúde. E agora, ontem eu fiz o meu artigo de opinião, o Todos pela Renda. Por quê? Se nós não criarmos uma política robusta de geração de renda, nós vamos ter um colapso nesse país, principalmente nas famílias menos favorecidas economicamente, cujos filhos são aqueles que estão na escola pública. E o que é que vai acontecer? A perda de renda total ou parcial, empurrar esse jovem, que hoje já são 500 mil, a que abandonam o ensino médio por ano, vamos ter, a previsão é do dobro disso. Ou seja, vamos chegar a 1 milhão de jovens fora da escola. Os primeiros estudos, porque eles estão sendo muito empurrados para gerar uma renda complementar. Então, eu acho absolutamente importante que esse tripé, educação básica de boa qualidade, saúde para todos, de tal maneira que consigamos enfrentar com dignidade essa pandemia, e uma política de geração de renda capaz de retomar o crescimento desse país, principalmente olhando as pessoas mais desamparadas, menos favorecidas socioeconomicamente. E eu termino exatamente pela pergunta que você fez, Luiz. A justiça social pela educação se faz através de escolaridade, mas só escolaridade não basta. É preciso uma escolaridade que desenvolva plenamente as pessoas, para que, de fato, haja um impacto no PIB e na produtividade média do trabalhador. Aí sim, vamos ter riqueza e o percentual do PIB poderá ser significativo para melhorar e financiar a educação desse país. Perfeito, Mozart. Muito obrigado. A gente vai ter que se despedir da Priscila, eu acho. Não é isso, Priscila? Pois é, peço desculpas, é que eu fico sempre constrangida em ter que sair de uma reunião antes do término, mas fiz questão de ouvir o Mozart até o final, porque ele fica falando que eu sou a guia, mas ele foi o mestre, ele é o guia até hoje também. Eu vou ter que sair, tenho uma reunião que já começou, a 8ª vídeo do dia, mas é uma alegria, Luiz, aqui o convite, estar com vocês de novo, enfim, rever amigos, rever pessoas queridas, e fico à disposição para, enfim, outras conversas, a gente seguir se articulando, né, que eu acho que esse é o grande tema, e dizer que fiquei feliz, assim, o Mozart, acho que a minha fala com a do Mozart se encaixam muito, isso mostra o nível de convergência que a gente tem hoje no país, o quanto que a gente já avançou, e o nível de clareza também em relação àquilo que precisa ser feito, obviamente não deu para colocar tudo aqui, mas fica à minha disposição para outros momentos, tá? Obrigada, Luiz, Wander, Mozart, Cecília, o Nelson também, marido da Cecília, que também fazia tempo que eu não revia, a Maria Lúcia, a Regina Scarpa, enfim, não vou citar todo mundo aqui, mas as pessoas que estão todos para a educação. Muito obrigada a todos vocês. Até mais. Super obrigado, Priscila. E olha, eu já anotei aqui essa disponibilidade para outra vez. Obrigado. Muito obrigado, Priscila. Bom, Mozart, eu vou emendar algumas perguntas pontuais, mas antes queria só falar para todo mundo, o que tiver de questões, coloquem no chat para a gente ir organizando aqui, tá bom? Para a gente aproveitar o melhor possível o tempo do Mozart. Mozart, você tocou com muita força na formação de professores, quer dizer, não basta ter a base, que é um grande guia, se a gente não tiver a formação para os professores saberem usar isso, né? E no meio do caminho, tem uma outra coisa que a gente encontra muito, que é a atratividade da carreira docente, tá certo? Então, mesmo a Regina está aqui, e a gente sente isso, inclusive, assim, você abre vaga gratuita para pedagogia e não aparece gente querendo fazer, tá certo?
Então, como melhorar a atratividade, inclusive focando até, talvez, na posição, no lugar social do professor, né? Quer dizer, no ganho dele como respeito na sociedade. É bom olhar a Maria Lúcia aí, que prazer, Maria Lúcia, lhe ver. Maria Lúcia eu quero, nesse momento, antes de responder a sua pergunta, dizer que quando eu fui para São Paulo, em 2007, ela foi uma pessoa muito importante para mim, ela praticamente me apadrinhou, foi minha madrinha aí em São Paulo, desde cuidar de montar o meu flat, a me orientar em várias coisas, assim, meu eterno carinho, Maria Lúcia, por você. Bom, sobre a atratividade, Luiz, olha, quando Aloysio Mercadante era ministro da Educação, eu tinha escrito um artigo de opinião no Correio Brasiliense, ele leu e falava já dessa questão da atratividade. Ele me pediu que eu, a partir daquele artigo, fizesse um plano de atratividade para fazer com que os nossos jovens tivessem como grande objeto de desejo ser professor. Os países que estão no topo, lá no PISA, Singapura, Finlândia, Japão, em todos esses países, os jovens têm como objeto de desejo seguir a carreira do magistério. A primeira coisa que a gente tem que fazer, todos pensam que é a questão salarial. Não começa pelo salário. Para vocês terem uma ideia, o salário de partida médio de um professor no início da carreira, comparado com outros profissionais de mesma titulação, a diferença é apenas de 11%. Entretanto, à medida que o tempo passa, lá pelo meio da carreira, essa diferença, a menos para o professor de 11%, pula para 47%. Quer dizer, aquilo que a Priscila disse, tem que ter um plano de carreira. Agora, qual é o plano de carreira? Aí me desculpem, não é um plano de carreira com tempo de serviço. E aí, o governante tem que ter a coragem de fazer um plano de carreira pautado no desempenho e na formação continuada do professor. Porque também não é só formar mais, não é somente dar um título a mais, mas que essa formação tenha como rebatimento a aprendizagem dos alunos. Então, a atratividade também começa já no ensino médio. Por quê? Os alunos que vão para os cursos de licenciatura hoje no Brasil, infelizmente, não todos, eu falei isso uma vez, causou um rebuliço nas redes sociais. E olha que eu não tenho rede social, mas eu via, né, chegando para mim as críticas pelo que eu havia falado. O que eu tinha falado é que agora eu estou falando corretamente, a larga maioria dos que vão para as licenciaturas são os alunos que tiveram mais deficiências, mais problemas de desempenho no ensino médio. Para vocês terem uma ideia, a boa parte dos que vão para a pedagogia hoje, eles têm menos de 450 pontos no Enem. O que significa isso para quem não é da área de educação? Para dar uma certificação a um jovem que concluiu o ensino médio, ele precisa, no mínimo, tirar 450 pontos. Só que muitos estavam entrando nos cursos de pedagogia abaixo de 450 pontos, ou seja, eles não teriam nem condições de concluir o ensino médio. Ora, então a gente tem que criar um mecanismo de motivação, de valorização do jovem ainda no ensino médio, para que esse jovem, vendo uma perspectiva de uma nova carreira, eles possam trabalhar, primeiro, o ensino médio forte, onde ele aprenda e não chegue com tantos déficits de aprendizagem. E aí é papel da universidade ajudar nesse sentido. Qual foi a minha proposta? Tem o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, que hoje existe nas universidades para os alunos de licenciatura. Eu propus o pré-PIBID, para começar já a dar bolsas para esses jovens que um dia desejam seguir a carreira do magistério, ainda no ensino médio. E eles já trabalhando com esses professores dentro da universidade.
Isso é feito na iniciação científica. O PIBIC, que é de iniciação científica, já tem há muito tempo o pré-PIBIC, que é o de iniciação científica no ensino médio. Segundo, quando eles entrarem na universidade, eles têm que ter a prática, que este é um problema. E aí, na minha relatoria que eu fiz agora, ampliei em muito a questão da prática profissional. Os cursos de licenciatura, a Fundação Vitor Tibet, está aí a nossa querida Regina Scar, que coordenou esse projeto, né, com Bernadette Gatt, que foi autora, uma das pessoas que mais entende de formação de professores no Brasil. Muita teoria e pouca prática. E, de fato, nos meus 36 anos de professor na Federal de Pernambuco, uma boa parte desses anos me dediquei às licenciaturas, até para entender as dificuldades. E os alunos chegavam para mim no final já do curso e me perguntavam: professor, quem vai me ensinar a ser um bom professor? Uma pergunta aparentemente óbvia, simples. E eu perguntava e dizia: mas as faculdades de educação têm prática de ensino, tem didática. Ah, professor, lá é ler livro para discutir na aula seguinte. Quem vai me ensinar a prática? Aí você vai para o estágio curricular. É o outro faz de conta. E por isso que no meu projeto, estágio curricular, a residência, antes de sair, não poderia ser dada em qualquer escola. Quando o reitor da Federal de Pernambuco, residência médica, olha, tinha todos os critérios para poder credenciar uma determinada especialidade da medicina na residência médica. Para ser professor, a gente não cuida nem do estágio, nem da residência docente. O aluno teria que fazer escolas de tempo integral, com tudo aquilo que deveria funcionar em qualquer escola. E aí o que é que acontece? O estágio não faz de conta. O trabalho da Bernadette Gatt é muito claro em todas as áreas, não é só a pedagogia. E outra coisa, no meu parecer, eu coloquei a necessidade de ter um instituto de formação de professores dentro da universidade. Por quê? Porque são poucos dentro da universidade que querem cuidar da educação básica. A maioria querem fazer as suas pesquisas, orientar mestres, orientar doutores, produzir e equalizar. Tudo isso é muito importante para o futuro do Brasil. Mas precisamos tornar mais equânime essa outra preocupação pela educação básica. Então, nós precisamos integrar quem está cuidando da educação básica dentro das universidades no mesmo espaço, para que a gente tenha massa crítica e dialogue com a educação básica. Agora, para isso, tem que ter coragem para fazer essas mudanças. Se você for esperar que a universidade faça, não vão fazer. Então, eu acho que nós sabemos o que fazer. Precisamos de alguém com coragem para fazer essa mudança. Quando nós fizemos, e aqui termina essa pergunta, a escola de tempo integral que Marcos Magalhães trouxe, o modelo pedagógico e o modelo de gestão, eu sempre disse, eu estava no lugar certo, mas tive que ter a coragem para implementar, porque foi todo o modelo baseado em mérito, em trabalho com resultados, avaliação da sociedade, um outro modelo de escola de gestão e de resultados. Fui enterrado vivo várias vezes pelo sindicato aqui de Pernambuco. Minha mãe já não aguentava mais. Ela dizia, deixe isso, meu filho. Eu disse, não, isso é vida. E agora está aí. Pernambuco está sempre entre os 3 primeiros estados no ensino médio. Saímos da 22ª posição em 2007 para ocupar sempre as 3 primeiras posições, junto com o Espírito Santo e Goiás, se revezando a cada nova avaliação. Então, Luiz, eu acho que é preciso alguém com liderança para fazer essa mudança no campo da formação, trazendo e chamando as universidades para que elas possam contribuir de forma efetiva com a mudança da qualidade na educação básica. Bacana. Como a gente tem poucos minutos agora, eu vou te passar de uma vez, Mozart, os 3 tópicos que chegaram aqui para a gente, para você ver como é que você gerencia aí. A gente falou bastante sobre professores, formação de professores.
Um tópico que tem uma importância muito grande é a parte de coordenação das escolas e de gestão das escolas, né? Outra questão é como que vocês, da área de educação, enxergam a educação técnica profissionalizante, tá? E a terceira que chegou, da Luísa Amorim, eu vou ler aqui, o que acham que deveria estar sendo feito nesse momento, em um cenário ideal, por parte do governo federal, para minimizar os impactos da pandemia sobre a aprendizagem? Acham que um Sistema Nacional de Educação ajudaria nesse sentido, para termos esforços coordenados? Em quanto tempo acham que levaremos para recuperar os alunos o aprendizado perdido nesse período? Eu te passei toda a bomba de uma vez só. Não, ótimo, ótimas questões, e é bom quando você tem a experiência vivida para poder dar o exemplo, para poder justificar o seu funcionamento. Gestão das escolas. Quando eu assumi a secretaria, o governador Jarbas Vasconcelos, de quem eu fui secretário, ele já havia feito na primeira gestão, acabando com aquela escolha política do diretor de escola. Passou a ser por mérito, passou a ser por uma prova, e, curiosamente, eu era o reitor da Federal, o secretário era o Raul, né? E Raul, ele disse, eu quero Raul Henrique, que é deputado federal, ele era o secretário na primeira gestão, e ele conseguiu, politicamente, só Raul para fazer aquilo, e Jarbas topou, acabou com a indicação política, e passou a ser uma indicação com base na prova, e tinha uma eleição. E isso foi a primeira gestão. Eu chego na segunda gestão de Jarbas. Aí eu percebi o seguinte, com a eleição, vários diretores confundiram autonomia com soberania. E, ao mesmo tempo, o governo tinha pego um empréstimo do Banco Mundial. E tinha que ter metas, porque o Banco Mundial, ele dá o dinheiro, mas se você usar mal esse dinheiro, isso passa a ser um passivo para o Estado. Se você usar bem, é um dinheiro que você perde por reprovação, por abandono, por vários outros fatores, que é dado para combater isso. Então, você tem que ter metas. Então, não adianta você ter metas dentro do gabinete do governador. Foi o que eu fiz. Chamei todos os diretores das escolas estaduais e disse, olha, agora vai ser meta. E as metas que foram acordadas com o Banco Mundial. Trabalho de louco. Vocês imaginem, mais uma vez, o sindicato no meu pé, porque agora eu estava colocando meta nas escolas. E mais, quem não estivesse concluindo, alcançando a meta nos 2 primeiros anos, poderia perder o cargo. Poderia e não deveria. Por quê? Poderia ter um fator externo em torno da escola que não foi culpa do diretor. Então, faríamos uma análise, uma avaliação. Mas se fosse uma questão de má gestão, aí ele perdeu o cargo. Então, eu assinei com as 1.156 escolas de Pernambuco contrato de gestão, acreditem, com metas baseadas em resultados. Eu assinei, no final de semana, 3.386 contratos, rubricando e assinando, mas fiz com grande prazer, porque eu sabia que aquilo era um passo para a profissionalização da gestão. Então, em resumo, gestão tem que acabar com essa indicação política, que ainda reina em boa parte dos municípios. Segundo, profissionalizar a gestão. Pessoas que sejam preparadas para a gestão nas suas várias faces. Gestão de pessoas, gestão pedagógica, gestão da tecnologia da informação, gestão da comunicação. E aí sim preparar o diretor para ser um diretor de verdade. E foi isso que a gente fez na rede estadual de Pernambuco. Segundo, o ensino técnico profissionalizante. Eu acho que o Brasil é um dos países que tem o menor percentual de jovens fazendo o ensino técnico profissionalizante. Cerca de 12%, quando países como a Alemanha têm 70%. Agora, com a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, o 5º eixo está vinculado ao ensino técnico profissionalizante. Eu, particularmente, acho muito importante ter esse novo eixo no ensino médio. Por quê?
de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, somente 25 vão para o ensino superior. E os 75, a gente faz o quê com eles? Não estão preparados para o mundo do trabalho? Ou seja, bateu no teto. Aí vem o quê? Ociosidade. Se ociosidade é ruim para qualquer pessoa, para o jovem é ainda muito pior. Para onde é que vai esse jovem? Vai para o tráfico, para a droga e depois está aí contribuindo, infelizmente, para aumentar a taxa de homicídio juvenil. Está aí os 13 milhões de nenéns de 15 a 29 anos. Então, eu acho muito importante. Agora, mais uma vez, eu não acredito que a rede pública, na sua larga maioria, tenha condições de oferecer esse quinto eixo. Na minha opinião, mais uma vez, o Brasil precisa aprender com o Brasil. Procura fazer a parceria com o Sistema S. Quem é que tem o melhor sistema técnico profissionalizante? Mas se não quer com o Sistema S, aí em São Paulo, Centro Paula Souza, grande referência. Então, é preciso que o Brasil possa oferecer esse quinto eixo, mas oferecer com qualidade. E mais, Luiz, mais do que só oferecer, é fazer o alinhamento entre a matriz de oferta e a matriz de demanda. No Pronatec, a gente formou muita gente para um mercado que não existia. Então, é preciso alinhar demanda e oferta territorial para que esse jovem possa, depois do curso técnico profissionalizante, estar integrado ao mundo do trabalho, com chances de empregabilidade. Porque, senão, não vai adiantar. Então, o alinhamento da matriz, da cadeia produtiva, com a cadeia formativa, é fundamental para que esse eixo tenha o efeito desejado. E o terceiro da Luísa Amorim. Luísa, infelizmente, eu nunca fui filiado a partido nenhum, nunca. Passei por governos, mas nunca quis. Eu sou filiado ao Partido da Educação, da causa da educação. E, infelizmente, nesse 1 ano e meio, nós não tivemos uma coordenação nacional, da política nacional, lamentavelmente. Tivemos um ministro, Weintraub, que ele se preocupou muito mais nos embates e nas questões ideológicas do que de coordenar a política nacional, de exercer o regime de colaboração com estados e municípios. Até porque, Luísa, quem executa a política pública na educação básica são os estados e municípios. Mas, se o governo federal tiver uma boa coordenação política, ele tem um papel indutor da qualidade pela transferência de recursos. Só repassar dinheiro é muito pouco, é ponto de partida, me desculpem. Para ser ponto de chegada, tem que ter resultados que se reflitam na aprendizagem dos jovens. E para que isso aconteça, é fundamental que a gente tenha um governo federal, portanto, um MEC, que se preocupe com as coisas essenciais da educação. Não fique preso às questões ideológicas. Não fique preso às questões menores de uma minoria que, de alguma maneira, tem a voz hoje preponderante dentro do MEC. Por isso que, quando perguntado o que é que deveria ter o ministro Milton Ribeiro, que agora assume, duas coisas: empoderamento do presidente e paz para trabalhar. Senão ele não vai conseguir. Só diálogo não vai adiantar. Diálogo é ponto de partida. É fundamental para começar o regime de colaboração. Mas é preciso ele ter uma equipe muito boa, ter uma liderança entre secretários e reitores, porque as universidades federais são debaixo do Ministério da Educação. Então, eu entendo que para liderar esse movimento, precisamos ter um líder forte, de fato, que pense a educação numa visão não monolítica, numa visão plural. Independente do caminho, o que vamos cobrar é que o aluno esteja aprendendo. Eu costumava dizer, eu não estou preocupado se é alfabetização, construtivismo ou se não é construtivismo. Primeiro, forme bem o alfabetizador. Para mim, se eu fosse ministro, a primeira coisa que eu fazia nesse país era resgatar a figura do alfabetizador nesse país.
valorizar o alfabetizador nesse país, para que a gente tenha, na pedra angular de tudo, que é a alfabetização, crianças bem informadas, bem alfabetizadas, para que elas tenham maiores chances de sucesso, não só na sua vida escolar, mas na sua vida pessoal. Mozart, excelente, aula fantástica, professor. Infelizmente, o nosso tempo combinado chegou, mas acho que foi muito bem aproveitado. Então, obrigado a você, obrigado a todos. Vou passar para o Mário as palavras finais aqui. Bom, você gostaria de saber se você quer fazer a sua fala final antes, né? Apenas para agradecer, Luiz, e a todos que nos acompanharam até aqui. Eu tenho dito que esse não vai ser um ano perdido. Eu não sou um otimista tolo, não sou um pessimista chato, mas eu sou um realista esperançoso, como dizia o nosso querido Ariano Suassuna. E é lembrando de Ariano que eu me despeço de todos vocês. Bom, muito obrigado, Mozart. Acho que foi uma aula para todos nós, extremamente interessante. Queria também agradecer especificamente a sua mensagem sobre o ensino profissionalizante, que é uma das coisas que o PNBE gostaria de ver crescer no Brasil. Você falou da Alemanha, eu me lembro que o ministro Bismarck, o primeiro-ministro Bismarck, introduziu o ensino técnico na Alemanha no século XIX. E essa foi uma das razões do crescimento industrial da Alemanha. Aqui no Brasil, infelizmente, o ensino técnico ainda patina e é muito limitado. Fora das ETECs e das escolas do Senai, há muito pouca coisa útil na área de ensino técnico. Há um pouco na minha área original, que é na Química. Você tem várias escolas técnicas de Química de boa qualidade no país. Mas falta ensino técnico. Muito obrigado, Mozart, mais uma vez. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu, aqueles que estão ainda presentes. Agradeço também aqueles que não estão mais presentes, a Priscila. Acho que para todos nós, que não somos, embora eu tenha sido professor por mais de 15 anos, eu não sou mais professor, mas todos nós que não somos professores atuantes, nós aprendemos muito e vamos poder lutar junto com você, junto com a Priscila, para que a gente possa ter um país mais educado, um país que socialmente possa ser justo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite. Posso parar a gravação, né? Parabéns, parabéns. Excelente evento. Ficamos melhores depois dele. Verdade, excelente, excelente. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Gostei de ver, Célia, que a Alberto marcou. Boa noite, meus caros. Eu esqueci de mencionar, mas vamos ter um próximo evento dia 13. Vocês receberão aviso, a Ana Rita vai mandar para todo mundo a informação. Reforma tributária, né? Isso, reforma tributária. Tributária. Maravilha. Beleza? Maravilha. Wander